Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 13 de abril, recordamos hoje os santos São Martinho I e Santa Margarida de Cita de Castelo, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar falando sobre São Martinho I, que nasceu em Todi e foi diácono da Igreja. Acabou sendo eleito sumo pontífice após a morte do Papa Teodoro, em 13 de maio de 649, se mostrando um homem firme ao guiar a Igreja, subindo ao poder mesmo antes do referendo do imperador quanto à sua eleição. Vamos conhecer um pouco de sua história. Apesar de seu pulso forte, São Martinho I sabia que sua atitude traria consequências como perseguição, torturas e grandes humilhações, pois naquele período os reis como o imperador Constante II achavam que poderiam interferir na Igreja, como se a fé e as doutrinas fossem submissas ao Estado. Um ano antes de São Martinho assumir como Papa, Constante II publicou um documento tipo que apoiava heresias monotelistas que negavam a condição humana do Cristo, se opondo diretamente às principais raízes do cristianismo, inclusive resultando na convocação de um concílio pelo imperador, que, ao contrário do que ele esperava, todas as teses monotelistas foram condenadas, assim provocando uma ira mortal em Constante II. Não contente com o ocorrido do Grande Conselho, Constante II ordenou que Olímpio, seu representante em Ravenna, prendesse o Papa. Porém, o homem decidiu que iria matar o Santo Padre e ordenou que seu escudeiro o apunhalasse no momento da comunhão em uma missa, do qual São Martinho estava pessoalmente comungando com os fiéis. Eis que no momento que o assassino tentou apunhalá-lo, ficou completamente cego, saindo correndo daquele local. Após este incidente, Olímpio decidiu que acompanharia São Martinho para tomar Constantinopla. Porém, devido à peste que assolava a Europa naqueles tempos, Olímpio acabou morrendo vítima da doença. O imperador herege Constante II então ordenou a prisão de São Martinho I, que foi levado de barco em uma longa viagem, sem direito à água para se lavar, enclausurado no porão, rumo à cidade de Bósforo, sendo um cruel martírio contra o Santo Padre. Sob acusações falsas de que o pontífice havia subido ao cargo sem ser seu por direito, Constantino II ordenou que fosse esticado em uma praça de Constantinopla, onde seria humilhado e apedrejado pelo povo. Após isso, São Martinho I foi levado para uma prisão, onde viveu grande sofrimento a mando do imperador. O Papa Martinho I foi julgado e condenado ao exílio na Criméria, sul da Rússia, sendo levado para lá em março de 655, em outra angustiante e sofrida viagem que durou 2 meses. Ele acabou morrendo de fome 4 meses depois, em 16 de setembro daquele ano. Foi o último Papa a ser martirizado e sua comemoração foi determinada pelo novo calendário litúrgico da Igreja para o dia 13 de abril. Que possamos rezar pela Igreja, principalmente pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes, para que através da intercessão de São Martinho I possam ser corajosos, possam enfrentar tudo que venha contra a sã doutrina da Igreja. Amém. Também vamos conhecer a história de Santa Margarida de Cita de Castelo, que foi abandonada pelos pais e acolhida por um casal católico. Ela era cega, deformada e santa. A jovem Margarida de Cita de Castelo, que viveu há mais de 700 anos, foi canonizada pelo Papa Francisco no dia 24 de abril de 2021. Ele autorizou o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Marcelo Semeraro, a promulgar os decretos relativos à até então Beata Margarida, que fez parte da Ordem Terceira dos Frades Pregadores Dominicanos. Vamos conhecer a sua história. Por meio do procedimento conhecido como canonização equipolente, Margarida foi inserida no catálogo dos santos e, desta forma, o seu culto está agora formalmente estendido a toda a Igreja.
A canonização equivalente foi instituída no século XVIII pelo Papa Bento XIV. Mediante este processo, o pontífice vincula a Igreja como um todo para que observe a veneração de um servo de Deus ainda não canonizado, pela inserção de sua festividade no calendário litúrgico da Igreja Universal, com missa e ofício divino. A italiana Santa Margarida de Città di Castello nasceu por volta de 1287 em Métola, um povoado fortificado que se situa na província de Urbino, e morreu no dia 13 de abril de 1320 em Città di Castello. Filha de um casal da pequena nobreza, Margarida nasceu cega e deformada, motivos pelos quais o seu pai a trancou numa pequena cela perto da igreja do castelo, a fim de mantê-la escondida dos olhos do mundo. Aos 5 anos, seus pais a levaram até o túmulo do frade franciscano Tiago da Città di Castello, que havia falecido em 1292 com fama de santidade. Eles esperavam conseguir o milagre da visão para a filha, mas suas expectativas não foram atendidas. O casal resolveu então abandonar a filha e deixá-la à mercê da caridade dos moradores de Città di Castello, em cujas ruas a pobre menina passou a mendigar. Uma pequena comunidade de freiras decidiu então adotar Margarida, mas com o tempo, as advertências da menina sobre a necessidade de viver uma vida austera e mortificada gerou inveja e conflitos entre algumas das religiosas que acabaram por mandá-la embora. A menina foi então acolhida por Glígia e Venturino, um casal de devotos pais cristãos que já tinham 2 filhos. Eles deram à menina um pequeno recinto na parte superior de sua casa, para que ela pudesse livremente rezar e fazer suas práticas penitenciais, como jejum, flagelações e cilício. Por sua vez, Margarida retribuía dando educação cristã aos filhos de Glígia e Venturino, além de se dedicar à caridade visitando presos e doentes. Casos de curas inexplicáveis e outros fenômenos místicos começaram aos poucos a ser atribuídos à intercessão da jovem, que frequentava todos os dias a Igreja da Caridade dos Frades Pregadores e participava como leiga da Ordem da Penitência de São Domingos. Margarida levava uma vida virtuosa de oração, confissão e comunhão frequente, meditação constante no mistério da encarnação, caridade para com todos e total confiança na providência. Como portadora de deficiência física, ela transformava a rejeição e marginalização que sofria numa experiência de amorosa conformidade com o sofrimento de Cristo. A jovem ensinava o ofício da Virgem e o saltério, deu catequese e formação cristã aos filhos e a uma sobrinha dos seus pais adotivos, orientou uma jovem e a mãe dela no discernimento da vocação religiosa e até tentou reconduzir as freiras de um convento à perfeita observância. A deficiência de Margarida e toda a rejeição que ela sofreu não a impediram de levar uma vida virtuosa e de oração constante. Meditava sobre a vida de Cristo e por isso buscava conformar seus sofrimentos ao dele. Tão intensa foi a sua busca que ela morreu em 13 de abril de 1320 com 33 anos, assim como seu amado Jesus. Uma mulher que sofreu muito, mas nunca deixou de acreditar que o Senhor cuidava dela. Seus traumas e feridas se transformaram em amor e caridade pelo próximo. Não era preciso que Margarida visse, porque a alma dela enxergava o necessário, o amor incondicional que o Senhor tinha por ela. Observar a vida de Santa Margarida é um convite a refletir sobre como nos colocamos diante da vontade de Deus. Será que quando pedimos coisas a Deus e Ele não realiza, nos conformamos? Conhecer a vida de Santa Margarida é uma oportunidade para aprender e se conformar com a vontade de Deus. Muitas vezes Ele tem coisas maiores para nós. Se o milagre que pedimos não acontece, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A vontade dele precisa prevalecer. Margarida partiu desta vida deixando um testemunho de esforço para imitar Jesus na voluntária entrega ao próximo, visando a sua salvação eterna. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações.
Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, ensina-me assim como Santa Margarida a buscar a sua vontade, como São Martinho que viveu sua fé e conduziu o povo de Deus à verdade. Que meus desejos estejam em conformidade com os seus e que todas as minhas feridas sejam tocadas pelo seu amor. Dá-me a graça de enxergar com os olhos da alma e abandonar-me à tua providência. Amém. Santa Margarida e São Martinho, rogai por nós.